Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos continuar construindo gráficos. Então, se você não viu a aula sobre construção, sobre como constrói passo a passo, te aconselho a clicar no card e assistir a aula anterior, porque aqui a gente não vai ensinar a construir, mas vamos construir outro tipo de gráfico, o gráfico decrescente. Isso mesmo, decrescente. Por quê? Porque o valor do A, ele é negativo. Então, essa parábola, ela vai ter um desenho diferente da outra parábola que nós construímos, ok? O que nós precisamos encontrar? As raízes. Raízes você usa Bhaskara, normalmente. Então, tá aqui a primeira raiz, 4 e 0, e a segunda raiz, 2 e 0. Vamos encontrar o que mais? Vamos precisar encontrar o vértice. Então, tá lá o vértice, 3 e 1. Finalmente, o que a gente vai precisar ter? A gente vai precisar ter o ponto C, que é 0 e menos 8. Esses elementos nós todos calculamos, usando as fórmulas vistas no vídeo anterior. Então, de novo, se você não sabe como chegar nesses elementos, você vai precisar ver o vídeo anterior, porque não mudou nada. O que mudou é o que nós vamos fazer agora, construir o gráfico. Tá? Vamos marcar os valores. O valor 4 e 0 está marcado lá no eixo de X. O valor 2 e 0 está marcado ali no eixo de X. Lembrando que as raízes são sempre marcadas no eixo de X. Agora o vértice a gente vai juntar o 3 do X com o 1 do Y e a gente vai ter o ponto marcado ali. E aí nós vamos marcar o ponto menos 8 lá no eixo de Y. Pode reparar que o desenho já não está parecido, ele está de cabeça para baixo. Não podemos esquecer que o último ponto, ele é dado aqui na direção do menos 8. Como é que nós sabemos disso? Pelo espelhamento. Afinal de contas, a simetria permanece. O que acontece do lado esquerdo, acontece do lado direito, mesmo que o gráfico seja assim, de cabeça para baixo. E por que esse gráfico está de cabeça para baixo? Porque o valor de A é negativo. Calcular a raiz, o vértice e o ponto C é do mesmo jeito que a gente viu no vídeo anterior. Então vamos lá. Comparando os dois gráficos, esse aqui do vídeo dessa semana, esse aqui do vídeo da semana passada. Olha só, o valor de A aqui é negativo, o valor de A aqui é positivo. Repara que quase tudo ficou igual, ó. O 2 e o 2, o 4 e o 4, o próprio vértice teve o X igual, mas o Y foi trocado. Então a gente vai reparar que sempre que o A for negativo, o gráfico ele tem essa cara aqui. Ele fica com essa concavidade é essa boca voltada para baixo. Quando A é positivo, a boca é voltada para cima. Isso quer dizer que esse gráfico aqui, ele é decrescente e esse gráfico aqui, ele é crescente. Então, isso é uma relação que vocês têm que observar sempre. A negativo, gráfico decrescente. A positivo, gráfico crescente. Então, repara bem, quando o gráfico é assim, a concavidade, a boca é para baixo. Boca, negativo. Negativo é uma coisa ruim, quer dizer que você está triste. Repara a boca do emoji triste, igual o gráfico. Agora, se é positivo, quer dizer que é uma coisa boa. Então, repara a boca sorrindo, como o desenho do gráfico. Ou seja, se for negativo, tá triste, porque triste é coisa ruim. Se for positivo, tá contente, coisa boa. E aí a gente vê essa boca do gráfico, como muita gente gosta de fazer. Agora, a gente vai ver também por que a gente chama de vértice de máximo ou mínimo, depende muito da função. O vértice, que é esse ponto aqui ou esse ponto aqui, tanto que a gente calcula com x do vértice e y do vértice, ele vai ser chamado de máximo sempre que o gráfico é crescente. Por que máximo? Porque ele é o ponto mais alto do gráfico. Como ele é o ponto mais alto do gráfico, ele é o máximo que esse gráfico chega. Depois esse gráfico começa a cair. Agora, quando ele é positivo, crescente, ele é chamado de mínimo. Por quê? Porque é o ponto mais baixo que esse gráfico atinge. Além desse ponto para baixo, não existe. Então, a partir de agora, você já sabe que se a gente falar de vértice máximo, nós falamos de gráfico decrescente. Se falarmos de vértice mínimo, nós falamos de gráfico crescente. Peraí, mas esse aqui parece que está subindo. Não, esse aqui sobe para sempre, ó, por isso que ele é crescente. Esse aqui, ó, desce para sempre, por isso que ele é decrescente, ok? Então não vamos confundir isso. Resumindo então, para você não esquecer, olhando para o discriminante, nós conseguimos saber se tem ou não raiz. Menor do que 0, não tem raiz. Igual a 0, uma raiz. Maior do que 0, duas raízes. Agora, as raízes nós fazemos por Bhaskara e marcamos ela onde? No X. O vértice, ele é o ponto XV, YV, usando essa fórmula.
E agora a gente já sabe, se o A for negativo, o vértice é chamado de máximo. Se o A for positivo, o vértice é chamado de mínimo. E o tipo de gráfico, se o A é negativo, o gráfico é decrescente, carinha triste, ó, boquinha para baixo, triste. Se o A é positivo, o gráfico é crescente, carinha alegre, sorrindo. Então esse é um resumão do que a gente estudou até agora sobre função de segundo grau, ou seja, a nossa parábola. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!